Parte 3 da aula voltada à apresentação de 4 diagramas, né? Parte 1, diagrama de objetos, parte 2, estrutura composta, agora nesta parte 3, o diagrama de utilização, o Deployment Diagram. Muito bem. Uma primeira observação a respeito do nome desse diagrama. Normalmente eu apresento os diagramas da UML com seus nomes em português. Especificamente nesse eu sempre chamo a atenção para o nome em inglês, quer dizer, diagrama de utilização, o nome original Deployment Diagram. Basicamente porque em português a gente vê esse diagrama chamado de outras formas, diagrama de configuração, diagrama de instalação, diagrama de utilização. Diagrama de utilização é a tradução usada em um livro, na verdade. Eu acabei adotando. Mas, se tiver confusão, estou me referindo ao diagrama chamado originalmente Deployment Diagram. Muito bem, o que é esse diagrama? Digo ali, descreve a organização de elementos de um sistema computacional, tanto software quanto hardware, para uma execução desse sistema. Muito bem. Então, a aparência do diagrama de utilização aí está, com seus principais elementos, no caso a instância de nodo, esses grandes blocos, e a ligação entre esses elementos que ali está. Bom, vamos olhar esse e os demais diagramas, os demais elementos que aí estão colocados. Então, elementos sintáticos do diagrama de utilização, tanto o nodo quanto a instância de nodo serão os primeiros que nós veremos, a ligação entre instâncias de nodos, a instância de componente, observem o componente não é declarado aqui, é declarado no diagrama de componentes, aqui é apenas a instância de componente, o artefato, a especificação de utilização e a manifestação. Muito bem, vamos ver cada um desses elementos. Primeiro, os dois primeiros, nodo e instância de nodo. Então, nodo, ali está dito. Um recurso computacional que pode ser software ou de hardware, que é parte de um sistema computacional. Vejam, um nodo é um recurso computacional, tanto pode se referir a hardware, por exemplo, um equipamento, um computador pessoal, um telefone celular, um servidor de aplicação, lá. Ou um elemento de software, uma camada de um sistema em camadas, por exemplo. Muito bem, então um nodo é o quê? Um recurso computacional, hardware ou software. E nós temos outro conceito ali colocado embaixo, a instância de nodo. Então o que é a instância de nodo? Vejam, uma ocorrência concreta de um nodo presente em um sistema computacional. Então o que nós esperamos? Que nós temos a declaração de um nodo e que nós, a partir disso, podemos usar instâncias, no plural, instâncias, uma ou mais instâncias de nodo. Observem que isso aí lembra a ideia de classe e objetos. A classe é a declaração do elemento, o objeto é a instanciação dessa classe. Também a ideia de colaboração, eu tenho a colaboração, que é a declaração de uma funcionalidade, e o uso de colaboração, que é a aplicação em situações concretas. E aqui eu tenho também essa noção da declaração do elemento, que é o nodo, e o uso desse elemento em situações do meu desenvolvimento, que são as instâncias de nodo. Bem, então aqui a representação desses dois elementos, representado por essa figura 3D, nesse tijolo, digamos assim. Então observem o nodo e a instância de nodo, o contorno basicamente é o mesmo, a diferença deles está na identificação, que também tem uma grande semelhança à classe, a diferenciação entre classe e objeto. Então o nodo aparece, o identificador desse nodo, à esquerda, e ali à direita a instância de nodo, vejam, nós temos o identificador, 2 pontos, o nodo a que se refere. E da mesma forma que acontece com o objeto, o identificador da instância de nodo é dispensável. 2 pontos, o nome do nodo, isso não é dispensável, isso é obrigatório. Muito bem, a ligação entre nodos. A ligação entre nodos é muito simples, é esta linha que aí está representada. Então, a ligação entre instâncias de nodos, bem entendido, acho que falei errado. Então, vejam, aí eu tenho duas instâncias, as duas sem identificador, identificados apenas os respectivos nodos. A instância à esquerda, uma instância de nodo de um equipamento PC, computador pessoal, né? E à direita, uma instância de um equipamento servidor.
duas instâncias de nodos, uma ligação entre elas. Muito bem, instância de componente. Como eu coloquei no início, no diagrama de utilização, nós não declaramos componentes. Componentes são declarados no diagrama de componentes. Nós apenas usamos as suas instâncias. Então diz ali, instância de componente, uma ocorrência concreta de um componente definido no escopo de um diagrama de componentes, como eu havia dito. Representação da instância de componente aí está. É similar à representação do componente e, novamente, a grande diferença é o quê? Na identificação. Então, o identificador do componente, dois pontos, o componente que ele instancia, isto sublinhado. Okay? O componente seria apenas o símbolo do componente. Lá no diagrama de componentes, apareceria apenas cliente a jogo da velha, sem sublinhado mais nada. Então, aqui uma instância de componente. Bom, um outro elemento, o artefato. O artefato ele é o quê? Uma fração de informação de um sistema computacional que pode ser disposto em um nodo, que pode ser colocado em um nodo. E aí eu digo o seguinte, pode referir-se a um arquivo de configuração, a um arquivo executável, a um documento, a qualquer elemento que faz parte do meu programa. Então, olha, o meu programa, eu preciso numa pasta colocar 3 arquivos de imagem. Muito bem, cada um desses arquivos de imagem é tratado como um artefato. A pasta pode ser tratada, por exemplo, como um nodo. Né? Um executável, eu tenho um conjunto de executáveis. Eu tenho um arquivo que é um executável e tenho mais, sei lá, 3 DLLs que precisam estar numa pasta. Ok, todos esses elementos podem ser tratados como artefatos. Tanto o artefato que aqui está colocado como a instância de componente ou o componente são elementos tratáveis no contexto do desenvolvimento orientado a componentes. Mas não vou entrar nesse mérito agora. O ponto é, o artefato é um elemento que pode estar contido dentro de uma instância de nodo e que a rigor é o quê? Qualquer elemento do meu sistema computacional. Muito bem, representação do artefato, vejam o identificador do artefato sublinhado, esse sublinhado com essa conotação de instância, com essa conotação de que é uma realização concreta, né, desse elemento. Então lá identificado por artefato e o seu identificador. Nesse nosso exemplo, eu estou dizendo o quê? Jogo da velha.jar, um executável de Java, um arquivo executável de Java. Este é o meu artefato do exemplo. Muito bem, a especificação de utilização, Deployment Specification, diz ali o seguinte, um artefato que especifica a configuração de outro artefato ou conjunto de artefatos para uma situação específica de uso. Tá? Então vamos ver o exemplo de uma vez, a representação de uma vez. Então a especificação de utilização, ela está colocada do lado esquerdo. Então, lá, aquele estereótipo Deployment Spec e o seu identificador gconfig.xml. E uma dependência, né, ao artefato jogo da velha.jar do lado direito. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo aqui? Eu tenho um arquivo que é uma configuração de interface gráfica, que é uma especificação de utilização que está ligado ao jogo da velha.jar, que, por exemplo, detalha aspectos da interface gráfica desse jogo da velha. E a partir de diferentes conteúdos desse arquivo de utilização, eu posso, por exemplo, ter um jogador que tem um jogo da velha com interface fundo azul, o outro tem interface fundo amarelo e por aí vai. São elementos, detalhes, né, estabelecidos nessa especificação de utilização. Especificação. Então vejam, eu posso ter o artefato e eu posso ter a especificação de utilização configurando, digamos assim, este artefato. Manifestação, outro elemento. Diz ali, relação, vejam, é um relacionamento. Relação que envolve um artefato e um elemento de modelagem ou conjunto de elementos. O que diz a manifestação? Segundo ponto.
estabelece que o artefato corresponde a uma tradução concreta, uma implementação concreta desse elemento ou desse conjunto de elementos. Então vamos à representação e ao exemplo. Então a manifestação é a linha tracejada que estaria colocada no meio com o estereótipo, manifest. Então observem o que eu estou dizendo neste exemplo. Que o artefato à esquerda, que é o jogo da velha.jar, o executável de Java, ele manifesta, ele materializa, ele implementa o componente da direita, a instância de componente da direita. Então vejam, a instância de componente cliente do jogo da velha, ela será implementada, manifestada no artefato jogo da velha.jar. Okay? Então a ideia do componente, um elemento lógico, digamos assim, que está implementado no elemento físico, que é o artefato, que ali está no exemplo. Muito bem, então aqui um exemplo, o jogo da velha distribuído. É a mesma imagem que eu apresentei lá no início dessa aula, mostrando a aparência do diagrama, só que aqui detalhando os elementos. Então, olhando ali para a instância de componente acima à esquerda, eu tenho o quê? Bom, primeiro ponto, eu tenho 3 instâncias de nó aí colocadas. À direita, o servidor, um equipamento servidor, e do lado esquerdo, 2 instâncias de PC. A de cima identificada como equipamento do jogador 1, a de baixo identificada como equipamento do jogador 2. Então vejam, para eu ter um jogo da velha em rede, eu preciso de um servidor e 2 equipamentos dos 2 jogadores, computadores pessoais, ligados a este servidor. É isso que está dito nessa imagem nas instâncias de nodo e naquelas 2 ligações que tem entre essas instâncias de nodo. Os 2 equipamentos de jogador, que são computadores pessoais, ambos estão ligados ao servidor e eles não estão ligados entre si. Muito bem. Dentro dessas instâncias de nodo temos aqueles elementos que nós tratamos agora. Então vamos ver o que nós dizemos. Olha, na instância de nodo acima à esquerda, o equipamento do jogador 1, nós temos lá em cima, dentro dele, lá em cima, um componente. Uma instância de componente cliente do jogo da velha. Está lá, instância de componente. A manifestação dela num arquivo executável, num artefato, jogo da velha.jar, manifesta, materializa o componente. Então vejam, eu preciso ter no equipamento do jogador o cliente jogo da velha, o componente cliente jogo da velha, que é materializado naquele jar. E que é configurado, por sua vez, pela especificação de utilização à esquerda, lá o guiconfig.xml, que está destacado em vermelho embaixo à esquerda. Então, isto é o que eu preciso ter no equipamento do jogador, de cada um dos jogadores. Observem que é igual as 2 instâncias de nodo. Os 2 jogadores precisam ter a mesma coisa. Então, eles precisam ter o cliente do jogo da velha, a instância de componente cliente do jogo da velha, materializada no artefato, o executável jogo da velha.jar, e configurado pela especificação de utilização guiconfig.xml. Então, como vejam, eu posso ter esses arquivos guiconfig.xml com conteúdos diferentes. Um jogador, por exemplo, pode ter uma aparência da interface do jogo da velha para ele completamente diferente da aparência da interface do jogo da velha do jogador com que ele está jogando, função do que? De arquivos de configuração diferentes. Muito bem, e do lado direito, no servidor, eu preciso ter a instância de componente servidor de jogo da velha. Então vejam, eu tenho cliente de jogo da velha nos jogadores, servidor de jogo da velha no servidor. Isso seria o meu jogo da velha distribuído neste exemplo. Ali no servidor, evidentemente, eu poderia detalhar um pouco mais essa especificação, dizendo que, olha, quem que materializa aquela instância de componente poderia ter um outro executável, da mesma forma como tem nos jogadores. Optei por não fazer isso, porque
sei lá, talvez essa especificação esteja focada mais a detalhar o que eu preciso ter nos equipamentos dos jogadores, uma vez que o servidor existe, está lá instalado, eu não preciso me preocupar com ele, algo nesse sentido, ok? Muito bem, então com isso nós concluímos a apresentação, concluímos essa parte 3, a apresentação do terceiro diagrama dessa aula, que é o diagrama de utilização, o Deployment Diagram. Agora, na quarta e última parte da aula, nós vamos ver o diagrama de temporização. Bom, essa nós fechamos por aqui.